Conexão Londres-Paris, vamos conversar com a Priscila Asbeck, porque os chineses seguem incomodados com a forma como os americanos têm tratado o país e dizem que se a coisa não mudar, o caldo pode entornar, né, Priscila? Bom dia. Exatamente, Colombo, bom dia a todos que acompanham o Novo Dia. Essas declarações com um tom mais duro foram feitas pelo ministro de Relações Exteriores chinês, que deu a sua primeira coletiva depois de que assumiu o cargo em dezembro. Ele disse o seguinte, que as relações com os Estados Unidos deixaram o caminho racional e os americanos devem mudar sua visão distorcida sobre a China e pisar no freio, senão confrontos vão acontecer. Ele até usou uma analogia dizendo que o governo Biden quer colocar grades de proteção, guarda-reios nas relações entre China e Estados Unidos, mas na verdade o que eles querem é que a China não revide aos ataques e às restrições que estão sendo impostas pelos Estados Unidos. E fez um alerta em tom de ameaça, disse o seguinte, que se os Estados Unidos continuarem no caminho errado da estrada, pode haver um capotamento, um descarrilamento, e aí quem vai assumir as consequências desastrosas disso, que podem gerar inclusive confrontos e conflitos. Então subiu bastante o tom em relação a essas relações estremecidas de China e Estados Unidos. O ministro de Relações Exteriores chinês também defendeu a posição da China em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, disse que a China precisa avançar em suas relações com a Rússia à medida que o mundo se torna mais turbulento, e também foi questionado se Rússia e China usariam as moedas, o rublo e o yuan, para fazer as suas transações comerciais e não mais o dólar e o euro. E ele disse que os dois países vão usar as moedas que acharem mais seguras e confiáveis. Essa é uma questão também importante, já vem sendo discutida desde o início da guerra, porque há uma tentativa, inclusive, da China de fortalecer o yuan frente ao dólar. E hoje também, Colombo, o Xi Jinping, o presidente chinês, disse no parlamento, no congresso do parlamento chinês, que acontece até o dia 13, disse a assessores que americanos estão suprimindo as empresas chinesas e também pediu às empresas privadas do país que lutem ao lado do Partido Comunista. É importante essa declaração do presidente chinês porque ele evita atacar diretamente os Estados Unidos, mas também mudou o seu tom. É por isso que especialistas estão dizendo que a tensão entre as duas maiores potências do mundo estão escalando e estão no maior nível, talvez, em décadas. Essa guerra comercial estava em banho-maria durante a pandemia, com muitas restrições, os países tentando reerguer as suas economias de forma interna. Agora que as coisas acalmarem em relação à pandemia, a guerra volta com tudo. Isso acontece depois daquele episódio do balão que sobrevoou o espaço aéreo americano. Os chineses disseram que era um balão meteorológico, os Estados Unidos falaram que era um balão espião. Também tem troca de farpas entre China e Estados Unidos sobre guerra, os Estados Unidos dizendo que a China quer armar a Rússia contra a Ucrânia para avançar na guerra contra a Ucrânia, e também a questão de ontem que a gente estava conversando bastante aqui sobre as restrições às empresas chinesas, inclusive com uma possibilidade de o TikTok, uma das maiores redes sociais do mundo, ser banida por completo dos Estados Unidos. Então, com o aumento dessas tensões, todo mundo pode sentir, então, uma crise se aumentando e também influenciando nas relações comerciais de outros países, já que a gente está falando dos dois maiores motores da economia global, com as engrenagens rodando de forma mais presa, digamos assim. Isso pode ter consequências para a economia global como um todo. Volto com você, Colombo.